No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o escritor, psiquiatra e psicanalista Marco Aurélio Baggio. Marco Aurélio Baggio nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Formou-se em Medicina pela UFMG, é membro da Academia Mineira de Medicina, do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, da Academia Brasileira de Médicos e Escritores e do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Dentre seus trabalhos, destacamos Os Concertos da Vida, música popular brasileira, Conversando, 37 programas na televisão, Ser Humanologia, Máximas, Aforismos, Elucubrações, Poesia Esgarçada, Poemas, e Jesus de Nazaré, Esplendor no Ocidente. Marco Aurélio Baggio publica regularmente em periódicos e revistas nacionais e estrangeiros estudos de literatura especialmente dedicados à obra de Guimarães Rosa e Fernando Pessoa. Tudo bem com você, Marco Aurélio? Muito bem. Grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui conosco. Pois não, para mim também é uma grande honra estar aqui com você. Ok. Marco Aurélio, medicina, psicanálise e literatura já se correspondem na sua vida pessoal e profissional há mais de 35 anos. Mais de 37 anos. Mais de 37 anos. Medicina está na minha vida há 41 anos, desde que eu comecei a escola. E médico é aquele indivíduo que é um tratador de gente, tratador das dores, tratador das doenças, aquele indivíduo que procura prevenir os males que a existência acarreta ao ser humano. Como médico, eu evoluí para a psiquiatria porque me pareceu que era um campo fascinante, um campo que se abria para a cultura. Eu sempre fui um sujeito muito curioso, sempre gostei de ler sobre os mais diversos assuntos, e eu me tornei psiquiatra numa época em que a psiquiatria estava começando a desenvolver os novos psicofármacos há cerca de 38 anos atrás, né? E logo eu me esbarrei com os limites da psiquiatria, estava surgindo aqui a psicanálise em nosso meio, final da década de 60, e eu entrei nesse movimento da psicanálise e fiquei uns 30 anos muito ligado à psicanálise. A psicanálise me deu um embasamento na medida que eu pude melhorar a mim mesmo fazendo psicanálise, e me deu uma visão do que é o psiquismo, do que é a sexualidade, do que são as possibilidades do desenvolvimento do ser humano e, sobretudo, como o ser humano pode melhorar ao longo da sua vida, já que a vida faz com que todos nós tendemos a piorar. Então, a psicanálise é esse movimento inverso, né? E depois a gente foi esbarrando nos limites da psicanálise e fomos vendo que havia uma coisa maior, que eu chamo de psicoterapia. E aí a gente vai desenvolvendo uma maneira própria de fazer psicoterapia, que é essa possibilidade que o cidadão urbano tem de desenvolver os seus potenciais humanos acionáveis se ele se empenhar nesse processo psicoterápico. Então, à medida que a gente vai da psiquiatria para a psicanálise e dessa para a psicoterapia, também a psicoterapia esbarra com certos limites. E aí surgiu a literatura. Por volta de 84, 85, eu descobri em Guimarães Rosa um autor que ultrapassa, sucede Freud, né? E é um autor mineiro, um autor brilhante, é talvez o homem mais inteligente que já nasceu nesse país. E a obra de Guimarães Rosa contém mais ou menos 2.000 frases, que são verdadeiras prescrições preciosas de vida. Bom, a partir daí a gente foi descobrindo outros autores muito importantes, difícil citá-los todos, mas Fernando Pessoa, Humberto Eco, que é um homem extremamente brilhante, inteligente, sagaz, Camille Paglia, que é uma autora, que é a mulher mais brilhante que eu já encontrei, John Kenneth Galbraith, e Landes, e outros que a gente vai encontrando ao longo da vida e percebendo que é na literatura, exatamente na cultura, na mitologia, no estudo da arte, no estudo sobretudo da história e agora da economia, que a gente vai encontrando novos subsídios para entender esse homem pós-freudiano.
Porque a psicanálise vai muito bem até a década de 50, talvez até início da década de 60, com os conceitos de Freud. De 60 em diante, bom, tem um outro homem que surgiu no mundo e nós temos que encontrar novos aforismos, novos conceitos, e você encontra isso na literatura. Ok, nós vamos tentar esmiuçar um pouquinho, né, desse seu trabalho, e vamos começar pelo seu livro, Os Concertos da Vida, porque a música também o acompanha nessa trajetória. Nos Concertos da Vida, você demonstra que a música popular brasileira é um prato cheio para a gente poder analisar esses acertos e desacertos da vida humana, sobretudo no plano amoroso. Sem dúvida. A música popular brasileira é a segunda coisa melhor que o Brasil faz. Talvez a primeira seja o futebol, né? Vamos torcer. A segunda é a música popular brasileira. Nós temos a melhor música do mundo depois da americana. E os nossos compositores populares, eles são extremamente argutos para descrever situações universais do envolvimento amoroso e relacional, sobretudo entre homens e mulheres. Então, como psicoterapeuta, psicanalista, eu trabalho muito com essas vicissitudes do relacionamento amoroso, sobretudo da classe média afluente. E aí eu pude perceber que havia uma correlação entre a clínica, a vivência da clínica, o processo que os pacientes atravessam e os relatos e as melodias da música popular brasileira. Daí eu escrever Música Popular Brasileira, Os Concertos da Vida. Né? Concertos com C, que é o concerto musical, a música em si, a boa música, e o concerto com S, que é o concerto do sapateiro, que vai fazer um concerto. De certa forma, o psicoterapeuta é um sapateiro remendão, que vai ajudar o indivíduo a remendar a sua vida, a trabalhar e cuidar e a solidificar aquilo que não estava indo muito bem. Então, esse é um livro que eu acho que é o meu livro mais bonito, porque eu estou muito baseado nos grandes compositores populares brasileiros. E, sem dúvida, o repertório é extraordinário. Sem dúvida. Vamos aproveitar que você falou dessa questão desse aproveitamento do estético. Uma coisa, e isso aparece muito, quer dizer, e é compreensível até, nossa música é constituída pela voz masculina na sua grande maior parte, historicamente na sua grande maior parte. Uma coisa é a mulher representada no imaginário masculino, e outra coisa é a voz da própria mulher, que agora emerge com uma força extraordinária na música popular brasileira. Como é que fica, na sua visão, esse... Olha, a mim interessou muito fazer um depoimento acerca do homem, porque o homem, de repente, desde os anos 60, ele ficou muito abandonado, ficou como o vilão social da cultura, não é? Então, a mulher é que aparece, surge, e a sexualidade feminina, e a nova mulher, e a feminilidade, e o feminismo, e eu me interessei para ver, bom, o que é que sobrou? O que é o homem, esse indigitado cidadão, que construiu o mundo que está aí, que paga os impostos, que sustenta as coisas, e que está sendo vilipendiado num certo sentido. Então, a mim interessou dar um depoimento do ponto de vista masculino. O que o homem é, o que o homem acha? Porque as mulheres, e olha que eu conheço um bocado de mulheres, né? Elas têm uma ideia absolutamente falsa acerca do que é ser homem. E nós, homens, não facilitamos as coisas para elas. Quando elas nos acusam, a gente fica, não é, culpado, excelente. A gente se retrata. Nós não dizemos, não, peraí, querida, não é assim, não. Eu sou assim, assim, assado. Então, esse é um livro que eu tento insinuar o que é o masculino, o macho, o másculo, o homem, a hombridade, e que é tão necessária nessa cozinha, nessa articulação masculino-feminino, né? Porque a feminilidade se resolve através da masculinidade e nós, homens, nos resolvemos através da mulher. A mulher é absolutamente imprescindível na vida de um homem, né? Marco Aurélio, muitos são os escritores que declaram escrever para literalmente, né, não enlouquecer, ou seja, aproximam aí o ato de escrita, o gesto de escrita com o ato terapêutico. Na sua opinião, como é que fica essa questão?
Não, eu não escrevo para não enlouquecer, eu não vou enlouquecer. Eu fiz a minha psicanálise quando relativamente jovem, isso me ajudou muito a me conhecer e a me estabelecer como uma pessoa. Eu acho que a escrita é um gosto. A gente escreve por gosto e escreve por realização. Escreve, sobretudo, porque a gente, sendo curioso e observador e partícipe da cultura, do mundo onde a gente vive, nós temos, a certa altura, a capacidade, a necessidade de dar um depoimento, de dar um testemunho daquilo que a gente vê, sabe, observa e correlaciona. Uhum. Então, a escrita é esse grande campo onde a pessoa se realiza, dando o seu depoimento, devolvendo à sociedade aquilo que ela ganhou na sociedade em termos de educação, família, princípios, ética, dinheiro, realização profissional, etc. Nós temos que devolver à sociedade isso, porque é assim que a sociedade cresce e evolui. Não é? Então, acho que a escrita, para mim, é uma forma de eu me realizar. Eu costumo dizer que a segunda coisa que eu mais gosto de fazer é escrever. Ok. Agora, eu te pergunto o seguinte, dentro desse universo nosso atual do mercado editorial, tem sido muito bem sucedida a assim chamada literatura de autoajuda. Uma coisa, evidentemente, é a literatura de autoajuda e o uso da literatura como autoajuda. Ocorre que, em termos de gêneros literários, a coisa tem ficado meio confusa aí. Sua opinião a respeito disso? A minha opinião é o seguinte, eu vou acabar de lançar, dia 3 de agosto, Jesus de Nazaré, o Esplendor do Ocidente, na Livraria Ouvidor, na Savassi, em Belo Horizonte. Então, esse é o meu último filho, que ainda está amamentando no meu seio, mas eu estou agora já começando a escrever um livro de autoajuda, né? Eu quero estourar no mercado. E qual que é o... Ele vai se chamar 197 máximas ou 197 máximas para você começar a se dar bem na vida. Na verdade, é um livro goliárdico, é um livro levemente irônico, no estilo talvez mais firme do que o Ser Humanologia que está aí nas suas mãos, né? O Ser Humanologia é um estudo de algumas máximas, de algumas ideias em que eu tomei de autores consagrados, mas muitas frases foi de minha própria lavra, né? Tentando estabelecer o que é a natureza humana. Porque a psicanálise deixou entreaberto o fato de que há um inconsciente, uma dimensão inconsciente, onde o ser não se sabe e o inconsciente aparece e surpreende a gente. Tudo bem, isso existe, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que o ser humano tem uma natureza humana que já está mapeada desde os gregos, desde os romanos, desde a antiguidade clássica, ao longo de todo o Ocidente. E nós temos que ver o que é essa natureza, porque como é que os homens são e como é que funcionam. Como eles deveriam ser e como eles gostariam de ser, é outra história, né? É um chegar lá. Mas como nós somos de fato, sem adereço, sem balangandã, sem idealidade, sem firulas, digamos assim. Então, o Ser Humanologia, ele trata exatamente da natureza humana tal como nós somos. Nós somos animais muito dúbios, muito ambíguos, né? Que funcionamos em dois registros básicos, a realidade e o engano do outro e o auto-engano. Agora, o inconsciente aparece como emanação, como uma pulsação, ocasionalmente, e hoje um indivíduo nesse mundo realístico, porque o mundo está se tornando cada vez mais real, mais contundente, mais transparente, o inconsciente perde valor. Daí uma certa retração da psicanálise nesse momento. De forma que eu acho que a literatura de autoajuda, a gente é sempre preconceituoso. E eu digo, a literatura de autoajuda é bobagem. Não, eu acho que não é não. Porque é talvez o primeiro estágio que o cidadão comum tem, a primeira etapa que ele tem, de procurar perquerir, investigar, tentar entender alguma coisa dele. E, evidentemente, que a autoajuda vai até um certo limite, pequeno, e depois você vai ter que buscar um conselho melhor. E aí eu acho que
é a psicoterapia psicanalítica. O que nós dispomos de melhor, embora ainda seja insuficiente, é o que nós temos de mais qualidade, mais valor, para ajudar o ser humano nessa busca de procurar equacionar-se e entender-se. Pois é, em Serumanologia você defende essa abordagem do ser humano na sua totalidade, quer dizer, sem essa parcialização das diversas áreas do conhecimento, mas ocorre que uma forte tendência contemporânea, exatamente essa, e da arte contemporânea, é de ver e representar o homem e o fragmentário, né? Quer dizer, essa ideia das grandes narrativas como esfacelada. Como é que você vê isso, esse aparente paradoxo? É uma tendência, né? Você esfacela, você vê partes, porque nós temos uma mente muito pouco capaz. Nós vemos pedaços, coisas, minúcias. É assim que evolui a ciência. A ciência pega um fato, um evento, um acontecimento, um fenômeno, e ela procura fazer esse fenômeno bascular, né, até todas as suas possibilidades. E depois ela correlaciona um fenômeno com um evento, com um acontecimento, com um momento, e vai aos poucos criando, tecendo uma tessitura que é o conhecimento científico, que é um conhecimento muito árduo, porque você tem que explorar toneladas de ganga, de minério, para encontrar um pouco de ouro, ou de brilhante, ou de coisa preciosa, ou de verdade, né? Então, não tem dúvida que nós temos que caminhar no sentido de encontrar a verdade, que é o ser humano, né? E nós não somos esse animal maravilhoso, divino, dono da terra, racional, brilhante, lógico. Nós somos animais muito perigosos, e somos perigosos para conosco mesmo. Nós assumimos vícios com muita facilidade, dos quais depois nós não nos livramos. Nós temos atitudes deletérias, não é? Economicamente, politicamente, e isso faz com que, então, a gente tenha que ter, o tempo todo nós temos que ter alguém a nos referenciar, alguém a nos comandar. Seria o meu pai, o meu professor, o homem mais culto, o sábio, o filósofo, o homem de noção ética depurada, o homem que tem uma inteligência espiritual mais elevada. Esse é o homem que a gente tem que se referir. Porque se a gente deixar solto, dá essa bandalha que está dando no mundo inteiro. Marco Aurélio, esse bloco é o último e a diversidade da sua obra é tamanha que a gente vai tentar agora acelerar um pouquinho o ping-pong, né, para poder dar uma ideia mais ampla do seu trabalho para o telespectador. Mas essa questão eu gostaria que você ativesse um pouquinho nela, que é a da leitura psicanalítica dos textos literários, que se solidificou no último quartel do século passado, né? Eu gostaria, e realizada por profissionais que vinham de outras áreas, evidentemente, profissionais de letras com formação em círculos psicanalíticos. Que acertos e desacertos você vê que foram perpetrados à própria literatura e à psicanálise? Olha, a psicanálise hoje eu vejo como um código, um conjunto de conhecimento acerca do psiquismo humano. E é um conjunto de conhecimentos de alta qualidade. Mas ela tem os seus limites. A psicanálise, há mais ou menos 40, 50 anos, nada trouxe conceitualmente de novo, no meu entender. Então, quando a gente utiliza o foco da psicanálise, nós vamos ver as relações entre as pessoas, os mecanismos de operação psíquica, chamados mecanismos de defesa, atuando na literatura. Nós vamos ver a sexualidade, a libido, né, aquilo que faz a ligação entre as pessoas, algo daquilo que faz com que as pessoas se discordem e briguem entre si. E a psicanálise traz algumas informações sobre os símbolos, sobre os sonhos, de muito boa qualidade. Acontece que isso fez com que muitas pessoas achassem que a psicanálise era a chave de tudo, a última chave acerca dos acontecimentos humanos, sendo que ela é uma boa chave, moderna, ainda pouco conhecida, mas ela não é uma chave única, né, e absoluta. E há muitos temas em que a psicanálise, o que ela diz é a mesma coisa que outros códigos dizem, isto é, são aproximações muito pouco relevantes.
Pois é, e você é um leitor assíduo de dois grandes autores, um você já citou, que é Guimarães Rosa, dentre outros, Guimarães Rosa e Fernando Pessoa. Como é que se dá essa sua leitura desses autores e até onde essa formação psicanalítica interfere? Olha, se dá por gosto. O Guimarães Rosa era um homem extremamente culto e ele desconheceu a psicanálise. O Fernando Pessoa era um indivíduo também, no início do século passado, um homem extremamente culto, dado inclusive a estudar as gnoses, os hermetismos, que até andei lendo sobre isso ultimamente em Fernando Pessoa, e ele se interessava por essas coisas psicanalíticas, mas ele não era um autor psicanalítico. Então, o Guimarães é um homem que lê a cultura ocidental. E ele era um processador, quer dizer, ele tinha uma mente de altíssima capacidade. Ele reproduz com palavras próprias, com uma língua portuguesa que ele criou. Ele criou uma língua portuguesa nova, Guimarães Rosa. E com isso, ele nos traz palavras e frases que são verdadeiras brasas assopradas, candentes. Ele é pós-psicanalítico. Pois é, Guimarães é um inventor no terreno da linguagem, né? E ele é um inventor de uma nova língua portuguesa que estaremos falando daqui a 700 anos. Ele disse isso, e eu acredito mais nele do que nos leitores. Bom, falando também, então, nesse terreno da linguagem, você é autor de um trabalho poético, que é Poesia Esgarçada, um trabalho recente, né? Eu te pergunto, como é que entrou aí a poesia nos seus planos literários e de que projeto ela faz parte? Olha, companheiro, à medida que a gente vai escrevendo, eu comecei escrevendo sobre psicanálise, e depois eu voltei a escrever sobre psiquiatria, fui para trás, e depois resolvi escrever sobre alguma coisa de música popular, sobre os programas de televisão que eu fiz na Rede Minas, e depois eu resolvi escrever o meu melhor livro, que eu acho que é o Minas Brasil. A gente não sabe muito bem como é que faz. Eu tinha uns esboços de poesias e recebi um estímulo especial para escrever mais poesias e saiu isso, Poesia Esgarçada. Esgarçada mesmo, ela é torta, ela é uma poesia masculina, direta, ela não segue os bons preceitos poéticos, né? Eu tenho aqui amigos da Sobranos, da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, que são poetas de mais embocadura, mas eles também só fazem poesia, né? Então a gente brinca, quem é sonetista é você, eu não sou capaz de fazer um soneto ainda, uma quadra, eu fiz essas poesias, das quais me orgulho muito, mas elas são realmente isso aí, poesias esgarçadas, são depoimentos, são formas de expressão de momentos e de circunstâncias que pediam para ser postos num papel e que viraram este livro, do qual eu tenho muito orgulho. Capa de Marcelo Kreiser. Ótimo artista plástico, por sinal. Sim. Que fez o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Também é capa de Marcelo Kreiser. Sim. Bom, Marco Aurélio, para encerrar, falamos aí do Guimarães Rosa, você, médico, escritor, Guimarães Rosa, médico, escritor, Jorge de Lima, médico, escritor, né? Pedro Nava, médico, escritor, enfim, muitos são os médicos e escritores, você é membro da Associação Brasileira de Médicos e Escritores. Academia. Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Como é que é essa reunião de médicos em torno da literatura? Isso é uma coisa que ninguém sabe. Por que é que os médicos, muito frequentemente, se tornam escritores? Talvez porque a gente vive muito a dor e a impotência da medicina. A medicina atravessa no Brasil uma situação de retrocesso muito grande, uma falta absoluta de investimentos. O médico é hoje um indivíduo pouco prestigiado, pouco valorizado na nossa sociedade, ao mesmo tempo que muito solicitado, muito procurado. Então, eu acho que o médico busca na escrita, na literatura, na poesia, uma forma de evasão, uma forma de realização parcial, uma busca de um reconhecimento literário menor e, sobretudo, uma forma de expressão da sua impotência, da sua compaixão para com o doente, o enfermo, o ser humano nessa sua trajetória de vida.
Ok, Marco Aurélio Baggio, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, desejo ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Pois não. Muito obrigado. Muito obrigado a você, é um prazer enorme estar aqui falando sobre a minha pequena obra. Prazer foi todo nosso, Marco Aurélio. Contamos com você aqui no nosso próximo programa, uma boa leitura e muito obrigado.